Olá! Já vimos em outro vídeo do canal que parábola é um substantivo feminino que, no que diz respeito à língua, é definida como narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Jesus foi um grande e hábil utilizador de parábolas para falar de si mesmo e do Evangelho, demonstrando ser alguém familiarizado com a vida humana, seus costumes, habilidades e fraquezas. As parábolas de Jesus são fáceis de entender como narrativas do cotidiano e da natureza, mas escondem significados mais profundos de natureza espiritual, geralmente encobertos aos incrédulos, aos que não creem nele. Vamos a ela. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo, disse. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Isso está em Mateus 13, de 24 a 30. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é recolhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso está em Mateus 13, de 36 a 43. As parábolas geralmente têm uma lição principal e, como bom princípio hermenêutico, não se deve buscar significado para cada detalhe delas. Mas nessa parábola, o próprio Cristo trouxe vários significados. Vejamos. O Filho do Homem semeia a boa semente. O trigo é o Filho do Homem quem semeia. O diabo semeou o joio. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são anjos. O trigo é colhido e utilizado para inúmeros fins, mas o joio é colhido e lançado ao fogo. Os anjos ajuntarão do seu reino todos os filhos do reino, que são justos, e os colocarão no reino do Pai. Os anjos também ajuntarão todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Os justos resplandecerão como o sol. Na fornalha haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia, então, nos fornece a história da humanidade e da sua redenção. E a parábola ilustra bem isso. Deus criou a humanidade em estado de inocência, sem pecado, à sua imagem e semelhança. O primeiro casal pecou contra Deus, incitado pelo maligno, e transmitiu seu estado de queda a todos os descendentes, de modo que todos somos joio em princípio. Não é necessário fazer nada negativo para sermos considerados por Deus como joio, porque nascemos como o joio. Todavia, em todas as gerações, Deus tem chamado aqueles que haverão de crer e confiar nele, tornando-os em trigo. Não é algo que a religião, a educação ou a ideologia professadas consigam fazer. O trigo é plantado neste mundo pela única e exclusiva vontade divina. Nenhum humano domina essa escolha,
mas todos os humanos têm o direito de ouvir a respeito do Filho de Deus que semeia a boa semente e crer nele. Pois bem, a parábola identifica que no mundo coabitam trigo e joio, lado a lado, no mesmo solo e sujeitos aos mesmos impactos climáticos. As duas plantas crescem simultaneamente. Tanto suas características como seus frutos ficam cada vez mais distintos. Como o trigo é o foco do Filho de Deus, ele acompanha e cuida com zelo de sua saúde e crescimento, mas não o faz como o joio, se bem que o joio receba alguns benefícios da convivência com o trigo. A teologia reformada chama isso de graça especial, em se tratando do trigo, e graça comum, em se tratando do trigo e do joio. O que determina a destinação do trigo e a destinação do joio é a colheita. Na parábola, não é o trigo nem o joio que definem seu próprio futuro. Os ceifeiros, anjos, cujo procedimento seguem fielmente o que pensa o Filho de Deus, o obedecem à risca, pois é ele que determina o futuro do trigo e do joio. A ordem que os ceifeiros recebem é colher em primeiro lugar o joio, atá-lo em feixes e levá-lo para ser queimado. A planta que o inimigo plantou está reprovada em definitivo. Em seguida, os ceifeiros devem colher o trigo e transportá-lo para o celeiro do Filho de Deus. A planta que o Filho de Deus plantou está aprovada em definitivo e reservada para ele. Que posicionamento tomar diante dessa parábola? Se a nossa redenção não depende de nós, mas de Jesus Cristo, então o que podemos fazer é o que Jesus declarou em João 6, de 38 a 40. Ele disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 38 a 40. Enfim, procure a Jesus Cristo, o dono do campo, o semeador do trigo, e mediante a fé se entregue a ele para você ser transformado de joio em trigo.